Olá, seja bem-vindo ao Boi Forte de hoje. Nós vamos conhecer que o controle de doenças, o bem-estar animal e outros manejos garante mais produtividade e rentabilidade. E pensando nisso, a MSD Saúde Animal lançou o Manifesto Pecuária 100%. O objetivo é orientar os produtores com o manejo correto, principalmente com o fim da vacinação obrigatória contra a febre aftosa. Nós vamos entender melhor esse manifesto. Quem vai nos explicar é o médico veterinário e gerente de produto de ruminantes da MSD Saúde Animal, o Pablo Paiva. Pablo, seja muito bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo aqui no canal AgroMais. Olá, Tiago. Olá, telespectadores. É um grande prazer poder participar desse programa. Bom, então conta pra gente aí o que é esse manifesto e o que ele representa. Tiago, o Pecuária 100% é um manifesto que ele tem como objetivo valorizar a atividade pecuária brasileira, né? A gente sabe que o rebanho brasileiro, com todas as suas características, tem uma importância muito grande em nível mundial quando a gente pensa no fornecimento de carne e também, além disso, reforçar e reafirmar alguns compromissos que o pecuarista precisa ter com relação ao status sanitário do seu rebanho, né? A gente está num momento de evolução da parada contra a vacinação da febre aftosa, né? Que faz parte do PINEFA, né? De 2017 a 2026, a gente vai ter o rebanho nacional livre da vacinação, né? Em 2026. E essa parada da vacinação, ela cria algumas oportunidades para o pecuarista, né? Quando a gente pensa na parte de sanidade, de bem-estar e de identificação e monitoramento dos animais. Tá certo. Agora, principalmente com essa mudança de febre aftosa, de você tirar a vacinação, isso é algo muito positivo para nós aqui para o Brasil, garante a nossa sanidade, melhora a nossa produção aos olhos do mundo afora. Mas, por outro lado, o produtor precisa de dobrar também os seus cuidados, os seus manejos, né? Por isso que vocês fizeram esse manifesto, Pablo? Exato. A vacinação contra a febre aftosa, ela foi muito importante, né? Porque ela criou uma cultura de reunir o gado nos meses de maio e novembro, né? Então, naqueles meses de maio e novembro, a gente fazia a vacinação e, junto disso, a gente fazia a vermifugação dos animais, a utilização das vacinas clostridiais, né? Isso era importante para o pecuarista. Então, o manejo de maio e novembro ele de certa forma culturalmente fez parte dessa tradição da pecuária, né, de fazer a vermifugação e algumas vacinações. Com a parada da vacinação, isso abre oportunidade para a gente em rediscutir os melhores momentos de se fazer o manejo dos animais, né? Principalmente quando a gente pensa em controle de verminose e o combate às clostridioses, né? Então, o Manifesto Pecuária 100%, ele vem exatamente nisso, ele vai mostrar oportunidades, quais são os impactos que podem ser causados caso o pecuarista não faça uma vermifugação da forma correta, caso não seja feita uma vacinação clostridial. E só para te dar um dado interessante, Tiago, estima-se que no Brasil o prejuízo causado pelas parasitoses gira em torno de 14 bilhões de dólares. Metade disso é causado por verminose. E a verminose, ela acaba, de certa forma, passando, às vezes, de forma despercebida pelo pecuarista, porque ele não enxerga de uma forma direta o impacto que é causado nos animais. A clostridiose, por exemplo, no estado de Santa Catarina, onde foi o primeiro estado onde houve a parada contra a febre aftosa, a gente observou, tem uma tese de mestrado que mostra que no primeiro ano da parada, o índice de mortalidade saltou para 7% no rebanho. E desses 7%, metade disso era causado por clostridiose. Então imagine o impacto que isso pode causar, né, quando a gente pensa, por exemplo, numa parada de vacinação clostridial no estado como Goiás, Mato Grosso, né? Então o impacto pode ser muito grande. Então o Pecuária 100% vem exatamente para reforçar e levar esse conhecimento para os pecuaristas aí do Brasil.
Pois é, a próxima pergunta que eu tenho para você é justamente sobre essa. Além desses temas que você citou agora, quais os outros impactos aí que pode acarretar para a nossa pecuária essa não obrigatoriedade aí da vacinação contra a febre aftosa? Por um lado, a gente vê com muito positivo, mas existe o lado dos riscos também, né, Pablo? A parada da vacinação contra a aftosa, ela, de certa forma, ela liberar vai liberar o pecuarista para que ele possa investir aquele valor da vacina da aftosa em novos manejos para que ele possa aumentar a produtividade. Por outro lado, a responsabilidade do pecuarista fica cada vez maior, né? A gente está vendo a evolução da pecuária nos últimos anos e a nossa lição de casa, né, a lição da atividade, né, para quem trabalha com atividade pecuária, ela vai ficando cada vez mais importante. Então, o pecuarista ele não pode, de certa forma, negligenciar um controle de verminose, um combate às clostridioses, ao cuidado com relação à vacinação contra a brucelose nas fêmeas. E, além disso, a gente tem que pensar com muito carinho com relação à identificação dos animais, né? A rastreabilidade. Isso vai ser cada vez mais importante quando a gente pensa na nossa pecuária como uma atividade econômica, né? Então a gente precisa, como pecuarista, estar atento aí à questão da identificação e monitoramento, isso é um assunto que vai cada vez mais se tornar relevante quando a gente pensa na produção de carne mundial. Sem dúvida nenhuma, Pablo. A gente até pode entrar nesse assunto da rastreabilidade um pouco mais à frente aqui da nossa conversa, mas antes eu gostaria que você falasse para a gente quais são as principais práticas de bem-estar aliadas ao manejo para que melhore aí toda essa condição e evite-se também qualquer tipo de contratempo agora com a não vacinação da febre aftosa. Eu já tive a oportunidade de conversar com outros colegas seus aqui da MSD Saúde Animal e o mais legal de tudo isso é que vocês pregam o bem-estar em todas as formas. Então, como isso pode ser um aliado dos produtores? Muito bom. A MSD trabalha de uma forma muito ampla quando a gente pensa na produção pecuária, né? A gente trabalha com os pilares de sanidade, bem-estar, identificação. A gente acredita muito no uso da inteligência, na inteligência de dados para a tomada de decisão do pecuarista. A empresa vem investindo muito quanto a isso, né? Então, a gente tem um programa muito importante que chama Criando Conexões, onde a gente trabalha muito nessa interação homem-animal, né? Onde a gente pode é, é, mostrar para os pecuaristas, para os peões, que é muito mais simples a gente fazer o manejo dos animais desde que a gente respeite as individualidades dos animais, né? Então, isso a gente vem fazendo ao longo do tempo. Em paralelo à questão do bem-estar animal, a gente vem trabalhando muito forte junto ao movimento Pecuária 100% a questão do calendário sanitário. O calendário sanitário ele vem como objetivo de organizar os manejos de vacinação, o manejo de aplicação dos produtos dentro de uma fazenda. Então, a partir do momento que a gente consegue organizar isso dentro dos meses do ano, de acordo com as categorias dos animais, a gente consegue trabalhar junto manejo junto com bem-estar. Ou seja, é uma fazenda que ela fica muito mais organizada, evita aquele atropelo de manejo, né, que a gente às vezes via muito na questão da vacinação contra a febre aftosa, de uma forma que a gente consiga organizar isso ao longo do ano e permitir que a fazenda trabalhe de uma forma mais planejada. E se a gente for olhar a longo prazo, quais as perspectivas que vocês têm para a pecuária brasileira agora com toda essa mudança que a gente está tendo? A gente continua em franca expansão? Olha, nós acreditamos muito que a pecuária brasileira ela vai viver um grande salto nos próximos anos, né? A gente já vem observando isso. Se a gente for olhar há 20 anos atrás, como que era o rebanho brasileiro, né? A utilização de biotecnologias de reprodução. Hoje o Brasil ele é referência mundial no uso, por exemplo, na inseminação artificial em tempo fixo. Então a gente evoluiu muito de 20 anos para hoje em termos de rebanho. A gente evoluiu muito na questão genética, né? O rebanho brasileiro tem uma genética fantástica quando a gente pensa no gado zebuíno, no gado taurino e na junção
desses dois animais quando a gente pensa no cruzamento industrial. O que, que a gente vê pela frente? A gente vê muito a questão da individualidade dos animais, né? As tecnologias de identificação e monitoramento já são uma realidade, a gente já vê essa implantação aqui no Brasil, a MSD tem esse trabalho bastante forte aqui, a gente fez investimento nos últimos anos para que a gente pudesse reforçar o nosso portfólio nesse sentido, e a gente acredita que para frente a gente vai ter essa fusão de inteligência de dados com saúde animal para tomada de decisão em relação a tratamentos, a melhores manejos. Então é isso que a gente acredita e que a gente vem investindo aí para frente quando a gente pensa na pecuária brasileira. Sem dúvida nenhuma, é muito importante. Agora, como o cumprimento do calendário sanitário pode contribuir para aumentar a produtividade no rebanho? Porque ela está aliada também ali com o dia a dia das propriedades, né? Sim, exatamente, né? O calendário sanitário ele é uma peça fundamental dentro de uma fazenda. Fazendo um paralelo, se a gente olha, o calendário sanitário é igual uma carteirinha de vacinação de uma criança, por exemplo, né? Então, onde a gente vai saber ali todas as vacinas que foram dadas, todos os manejos que foram feitos dentro de uma fazenda de gado de corte ou de gado de leite, independente se é uma fazenda de cria, de ciclo completo, se é uma fazenda de terminação ou se é uma fazenda de gado de leite de alta, média ou baixa tecnologia. Enfim, um calendário sanitário é uma ferramenta que todas as fazendas devem ter, né? E ele é muito simples, de certa forma, de ser feito, né? Inclusive, no site do Pecuária 100%, a gente está disponibilizando lá um calendário sanitário que pode ser customizado para as fazendas. Então, o pecuarista pode entrar lá e montar o seu calendário sanitário de uma forma que isso seja amigável dentro da fazenda. E qual que é o impacto disso dentro da produtividade? O primeiro ponto, quando a gente pensa num calendário sanitário, seria a vermifugação dos animais. Qual é o melhor momento de fazer uma vermifugação? Por exemplo, animais de recria. Se a gente não fizer uma vermifugação correta, o animal na recria ele deixa de ganhar entre 20 a 30 quilos de peso, né? Então, assim, a gente está falando de quase uma arroba de animal que a gente deixa de ganhar por não fazer uma vermifugação correta. Se a gente não fizer a vacinação contra a clostridiose de uma forma correta, ou seja, a primovacinação, o reforço e os reforços anuais, a gente corre o risco de ter um aumento da mortalidade dos animais na fazenda, né? Então, a gente precisa manter os níveis muito baixos de mortalidade para que a gente possa melhorar a produtividade dos animais, né? Além disso, a gente consegue ter uma visão ampla ali, por exemplo, numa fazenda de cria, quando é a estação reprodutiva dela. Então, eu vou começar a minha IATF em outubro, eu consigo organizar todos os manejos a partir daquela IATF, pensando na desmama, na recria, né, quando eu vou expor uma novilha. Então, o calendário sanitário é uma peça fundamental para planejamento e organização de uma fazenda. Sem dúvida nenhuma, de fato, muito interessante. Agora, diante de tudo isso, os produtores ainda têm algum tipo de desafio para garantir a segurança sanitária que é necessária para o rebanho? O maior desafio, Tiago, é que o calendário sanitário ele precisa ser democratizado quando a gente pensa no seu conhecimento, né? Hoje a gente precisa difundir essa informação. O movimento Pecuária 100% vem exatamente com esse objetivo, que é levar informação para o pecuarista, não só o pecuarista, mas todos os técnicos que trabalham na pecuária, né? Técnicos aí, eu envolvo inclusive aqui canais comerciais que trabalham diretamente com a pecuária, para que a gente possa democratizar o conhecimento, né? Explicar para o pecuarista quais são os manejos que são importantes, o porquê daqueles manejos naquele momento, né? Então, esse é o papel que a gente está se propondo a fazer junto com o movimento Pecuária 100%. E aí, o que é legal de tudo isso aí? A gente vai atuar de uma forma dentro do digital, né? Dentro da internet, onde a gente vai produzir videocasts, eles são mensais, com os temas importantes quando a gente pensa em sanidade, em sustentabilidade
identificação e monitoramento e bem-estar. Então a gente vai trabalhar isso ao longo desse ano, mensalmente um conteúdo novo para isso. Além disso, presencialmente a nossa equipe está fazendo eventos, está levando informação junto com os nossos parceiros comerciais para que a gente faça essa difusão de informação de uma forma ampla e aumente aí cada vez mais o conhecimento dos pecuaristas, né, do Brasil, além da disponibilização, obviamente, do calendário sanitário aí no nosso site. São medidas muito importantes, mas nós vamos falar dela daqui a pouquinho, Pablo. Eu vou agora para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente fala do uso da tecnologia também para todo esse controle, o que ela pode mudar também aí na pecuária brasileira, além da rastreabilidade. E, claro, voltamos a falar também aí do Pecuária 100% daqui a pouquinho. Você de casa também não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Boi Forte aqui no seu canal AgroMais. Hoje eu estou conversando com o Pablo Paiva, que é da MSD Saúde Animal. Nós estamos conhecendo um pouco mais de um programa que vocês têm desenvolvido aí na empresa, que é muito interessante, a Pecuária 100%. E antes de ir para o intervalo, a gente falava da questão da tecnologia. Como usar a tecnologia para a gente ter uma pecuária cada vez mais pujante aqui no nosso país, hein, Pablo? O Thiago, é importante quando a gente fala de tecnologia, né, a gente até desmistificar um pouco a questão, o que é tecnologia, né? Às vezes a gente pensa muito no aparelho celular ou em algo que seja numa caixinha, né, que leve essa questão da tecnologia. E quando a gente vai para a pecuária, a aplicação da tecnologia ela vem desde o manejo, né, a utilização de técnicas de manejo modernas, e quando eu falo manejo é o cuidado com os animais, né? Eu estava comentando sobre o Criando Conexões, é entender essa questão da personalidade do animal, do rebanho, né? Para que a gente tenha um trabalho sem agressão, com respeito aos animais, aos peões, né? Que trabalham com esses animais. Isso também é tecnologia. Além disso, a utilização de produtos. Se a gente for olhar a evolução da pecuária brasileira, toda vez que a gente evolui e a gente vai se tornando cada vez mais produtivo, o rebanho vai ficando, ele precisa de novos produtos. Então, dá um exemplo, no ano passado nós lançamos uma vacina contra a doença respiratória, que é uma das vacinas mais modernas do mundo, né, com relação à amplitude de funcionamento dessa vacina, né, uma vacina única. Além disso, a gente lançou, por exemplo, produto para controle de carrapato, que fazia mais de 40 anos que a gente não tinha uma molécula nova. Então, isso é tecnologia, é investimento que é feito em ciência para que a gente tenha novas soluções em prol da pecuária para que o rebanho produza mais. E, além disso, a gente está falando agora de dados, né, de informações, né? Hoje em dia, cada vez que passa a gente depende de informação para uma tomada de decisão, e a gente acredita muito lá na MSD que essa tomada de decisão ela vai cada vez mais unir identificação, trabalhar essa individualidade dos animais, cruzando isso com os dados de saúde animal. Então a MSD vem investindo muito em tecnologias que trabalhem com identificação e monitoramento dos animais. Em gado de leite, a gente fez aquisições da Allflex, do Sense Hub, que são empresas importantes aí no nosso portfólio, né, que já estão aí integradas dentro da MSD, e outras também que fazem desde análise de DNA até uma cerca virtual. Então, a gente vem investindo muito para que a gente tenha uma pecuária cada vez mais moderna, integrativa, né, e que trabalhe muito a questão do indivíduo, né, que a gente consiga conhecer cada vez mais o nosso rebanho aí na sua essência. Ô Pablo, agora diante de tudo isso que você falou para a gente sabe da dificuldade também que os nossos pecuaristas enfrentam aqui no Brasil, até mesmo para continuar produzindo, para fazer suas vendas, para fazer suas exportações, principalmente com a desvalorização que nós estamos vendo aí no preço da arroba do boi. Você acredita, dentro de tudo isso que vocês trabalham por aí, que essas perspectivas podem melhorar no futuro? O produtor pode continuar apostando na pecuária porque é um carro forte também aqui do nosso agro?
Olha, Thiago, a pecuária é fortíssima no Brasil. Se a gente for olhar o ano passado, a pecuária gerou mais de R$ 1 bilhão, né, quando a gente pensa em contribuição para o PIB brasileiro, né? Então é R$ 1 bilhão por mês de contribuição da pecuária, né? O momento que a gente agora tem um outro ponto quando a gente pensa em aspecto econômico, né? A pecuária, como qualquer outra commodity, ela é cíclica, né? E a gente está no ciclo de baixa, né? Então, assim, se a gente está no ciclo de baixa, quando eu falo ciclo de baixa, é um momento onde a gente tem um aumento dos índices de abate de vacas, né? A gente aí já está próximo de 50% do índice de abate de fêmeas dentro da contribuição da produção de carne. A gente vai, isso vai se reverter lá na frente, né? Então a gente tem essa expectativa, né? A gente já viu isso desde que a pecuária existe, né? Os ciclos, né, de produção. Então a pecuária é uma atividade promissora. Um outro ponto importante para a gente reforçar é um pouco menos de 30% do que a gente produz é exportado, né? E então, assim, a gente tem uma grande dependência de mercado interno. Esse movimento que a gente vem fazendo, né, de esse plano nacional que foi desenhado para a parada da vacinação da febre aftosa, um dos grandes objetivos é a nossa carne brasileira acessar os países. Então a gente tem grande chance de agregar valor e vender carne para países mais exigentes quando a gente pensa na questão sanitária, né? Então isso é o que? Isso vai representar uma valorização ainda maior quando a gente pensa na atividade pecuária brasileira, né? O que é importante para o pecuarista ter em mente quando a gente pensa para frente? É aumentar a profissionalização. Então, assim, não só de sanidade, de manejo genético, de nutrição, o pecuarista vai ter que entender. Ele vai ter que aprender muito a trabalhar com ciclo econômico, né? E quando a gente fala de ciclo econômico, é saber atuar na alta e na baixa, né? Travando a venda dos animais, muito parecido com o que a gente observa na pecuária norte-americana, né? Então, a gente quer uma referência, vamos olhar um pouco o que a pecuária norte-americana faz e trazer um pouco de aprendizado nesse sentido para o Brasil, né? É isso que eu observo para frente. Sem dúvida nenhuma. E diante de tudo isso, aí entra a rastreabilidade também, que é muito importante, que agrega valor na produção, né? Exato, e a rastreabilidade, foi-se a época que ela era somente importante quando a gente pensa no inventário dos animais. O inventário ele é extremamente importante, né? Só que a rastreabilidade ela vai ser importante também para quando a gente pensa na cadeia produtiva, né? O mundo inteiro quer saber a origem daquela carne que foi consumida. E isso vai aumentar cada vez mais, né? Então a rastreabilidade ela vai ser importantíssima para que a gente consiga agregar valor à nossa pecuária quando a gente pensa nos próximos anos. E isso vai depender do pecuarista, né? Quando a gente quer agregar valor num produto nosso, a gente precisa investir nele, né, para que a gente possa buscar novos mercados. E isso depende muito do pecuarista, essa questão da conscientização, da rastreabilidade, da identificação para fazer inventário para que a gente possa agregar valor à carne brasileira. Sem dúvida. Ô Pablo, e além desse programa da Pecuária 100%, tem outros programas que vocês desenvolvem também por aí para auxiliar os produtores? E aproveito também o gancho para você já falar como os produtores podem ter acesso aí ao Pecuária 100%. Bom, o Pecuária 100% hoje ele está dentro do site da MSD, que é o msd-saude-animal.com.br /pecuária 100. Ali tem todas as informações sobre o movimento Pecuária 100% e lá também está a plataforminha lá para que a gente possa montar o calendário sanitário da fazenda de uma forma customizada. É simples, é só chegar lá, colocar os dados, preencher os dados do rebanho para que possa ser gerado um calendário sanitário que pode ser, inclusive, ser feito como um quadro e colocado dentro da fazenda para que todo mundo tenha a visibilidade dos manejos que são feitos. Dentro da MSD, tem várias iniciativas, né? Vários programas que a gente trabalha e várias soluções que a gente trabalha levando para o pecuarista, né?
A gente comentou sobre o Criando Conexões, que é o nosso programa quando a gente pensa, o nosso serviço quando a gente pensa no bem-estar animal, né? É um programa onde a gente procura capacitar todos que trabalham com pecuária a entender essa questão do comportamento animal e como isso pode contribuir para melhorar a produtividade dentro da fazenda. Essa relação homem-animal é muito importante. E a gente vem expandindo o trabalho de bem-estar animal para praticamente todas as espécies, né? Aves, suínos também, a gente já está nessa fase de ampliar essa experiência que a gente tem em bovinos para essas espécies também. Além disso, a gente tem os programas ligados a cuidado de bezerros, né? Nós temos o programa para neonatos, né? Onde a gente procura orientar sobre os principais cuidados com relação aos bezerros, desde o pré-parto até o desmame dos animais, né? Então tem atenções importantes sanitárias que a gente precisa ter nesse momento, que a gente leva com esse programa de cuidado com o neonato, né? A gente tem um programa de confinamento bastante importante, onde a gente mostra quais são os cuidados que a gente deve ter na entrada dos animais, né, com relação à doença respiratória, né, contra os cuidados para que a gente não tenha impacto aí de perda de animais. E nós somos aí um dos pioneiros no desenvolvimento e no desenvolvimento da IATF no Brasil. Então a MSD é uma empresa extremamente importante na reprodução, né, para que o Brasil se tornasse essa referência em biotecnologia reprodutiva aí no mundo, né? Então a MSD trabalhou muito forte nisso aí. Tá certo, então, Pablo. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, trazer um pouco mais aí de clareza para a gente desse manifesto 100%, Pecuária 100% que vocês colocam à disposição dos produtores, que com certeza vai agregar muito. Mais uma vez, muito obrigado, uma satisfação e até a próxima. Obrigado, Thiago, pelo convite, e fica aqui meu convite aos pecuaristas para que venham com a gente no movimento Pecuária 100%, para que nossa pecuária fique mais 100% aí nos próximos anos. Tá certo, muito obrigado também a você de casa que nos acompanhou até agora. Continue com a programação do seu canal AgroMais. É claro que a gente volta a se encontrar por aqui. Um abraço e até lá.